Antes de iniciarmos, apresentamos o nosso esclarecimento habitual. Este episódio constitui uma análise crítica de textos, declarações públicas, reportagens e condutas de agentes políticos, fundamentada em fontes documentais que citaremos ao longo de todo o programa. As interpretações aqui apresentadas refletem a nossa responsabilidade editorial e representam o exercício legítimo da liberdade de expressão, informação e crítica, conforme assegurado pelo artigo 5º, incisos 4º, 9º e 14º e pelo artigo 220 da Constituição Federal do Brasil. Sublinhamos que não há, neste conteúdo, qualquer intenção de ofender a honra de quem quer que seja. O nosso propósito é contribuir para o debate público sobre a governança interna de movimentos políticos, a instrumentalização de lideranças e a ética na vida pública. Garantimos o direito de resposta a todas as pessoas e instituições mencionadas, que será veiculado com destaque equivalente. Para a construção deste episódio, consultamos reportagens do UOL, da Folha de São Paulo, do The Intercept Brasil, do jornal O Globo, da revista Isto É, da CNN Brasil, da Gazeta do Povo, do portal Conjur, da revista Veja, da Agência Brasil e do Brasil de Fato. Analisamos também publicações em redes sociais dos ex-integrantes citados, entrevistas em vídeo e notas oficiais do próprio Movimento Brasil Livre. A pergunta central que nos guiará hoje é a seguinte: por que tantas figuras centrais e coordenadores do MBL acabaram rompendo de forma conturbada com o grupo, e o que esse padrão pode revelar sobre a dinâmica interna da organização? Vamos aos fatos. Nos episódios anteriores, mapeamos diversos aspectos do ecossistema do MBL. Falamos sobre o financiamento inicial, a máquina de comunicação digital, as mutações ideológicas, a cruzada moral contra exposições de arte e as contradições envolvendo o uso do fundo eleitoral. Hoje, o olhar se volta para dentro da própria organização. Há uma observação recorrente entre analistas da política brasileira que serve como ponto de partida. Vários dos que passaram pelo MBL saíram relatando experiências de ruptura difícil. É uma constatação que exige cautela. Movimentos políticos, partidos e até empresas enfrentam dissidências e saídas ruidosas. O que vale examinar é se o volume e a natureza dos rompimentos no caso do MBL sugerem algo além do atrito ordinário da vida política. A ressalva é oportuna. Qualquer organização com mais de uma década de existência acumula divergências internas, e não pretendemos tratar cada saída como prova de irregularidade. O que faremos é documentar os casos, cruzar os relatos e verificar se emerge algum padrão que mereça reflexão. Ao examinarmos a trajetória do movimento, percebemos que o MBL atraiu talentos, absorveu capital político e, em diversas ocasiões documentadas, conduziu as separações com uma rapidez que chama a atenção. Fundadores, coordenadores regionais e operadores de bastidores compõem essa lista, formando um acervo considerável de ex-integrantes. Em parte desses casos, o MBL pode ter razões legítimas para o distanciamento. Nem toda saída configura um descarte injusto. Há situações em que o próprio integrante se torna insustentável. Ponto essencial. É justamente por isso que vamos percorrer caso a caso, apresentando o que cada lado declarou e o que a documentação disponível sustenta. Comecemos pelos nomes que tiveram maior repercussão. Fernando Holliday foi um dos pilares do MBL, o rosto que conferia diversidade ao grupo num momento em que o movimento enfrentava acusações de elitismo. Sua saída foi formalizada em 28 de janeiro de 2021, conforme registrado pela Gazeta do Povo, pela Revista Oeste, pelo UOL e pelo portal IG. O que motivou a ruptura, segundo o próprio Holliday? Na justificativa pública, ele declarou que o combate ao aborto e a causa LGBT não eram bandeiras prioritárias do MBL e que pretendia dedicar-se a essas pautas. Conforme reportagem da Gazeta do Povo de 29 de janeiro de 2021, o vereador afirmou que o movimento não lhes atribuía o peso que ele considerava necessário. Numa nota publicada no mesmo dia, o MBL declarou que Holliday escolheu seguir um caminho próprio. Até aí parece um rompimento relativamente civilizado, uma divergência de prioridades. Na superfície, sem dúvida. Os desdobramentos, porém, revelaram camadas adicionais. Em entrevista ao programa Sabatina da Brasil Paralelo, publicada em março de 2023,
Holliday apresentou outra narrativa. Segundo ele, a radicalização da oposição do MBL ao governo Bolsonaro, sobretudo após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça em 2020, foi o verdadeiro estopim. Holliday relatou que tentou argumentar internamente que o grupo havia exagerado nas críticas ao governo, sem encontrar acolhida entre as lideranças. A frase dele foi reveladora. Cito a transcrição do vídeo. Passaram-se meses, semanas, e não havia prova de que Bolsonaro tinha realmente tentado interferir na PF. E veio então o vídeo da reunião dele com seus ministros. E aí é o primeiro momento que eu começo a rever os nossos posicionamentos. Na leitura dele, o MBL teria apostado numa linha de oposição que não se sustentava nos fatos disponíveis, e, quando ele questionou essa aposta, acabou isomado. Essa é a versão de Holliday, registrada na entrevista à Brasil Paralelo. Existe outro dado relevante. Em outubro de 2025, conforme publicação em seu perfil no Instagram datada de 28 de outubro, ele usou a palavra ingratidão para descrever como o MBL tratava pessoas que haviam contribuído para a construção do movimento. Cabe pontuar, contudo, que Holliday, hoje filiado ao PL, tem interesse político em distanciar-se do MBL e aproximar-se do bolsonarismo, o que pode colorir o relato. A honestidade analítica exige que registremos essa motivação possível. Passemos ao caso de Arthur Duval, o Mamãe Falei. Aqui precisamos ser cuidadosos com a cronologia, porque a história é mais complexa do que aparenta. Em março de 2022, quando os áudios sexistas sobre as refugiadas ucranianas vieram a público, Arthur Duval anunciou que iria se afastar do MBL. Conforme reportagem da CNN Brasil de 8 de março de 2022, o deputado disse, e cito textualmente, "Eu tomei a decisão de me afastar de tudo um pouco, me afastar do MBL. Eu vou sair. Eu sei como está. Eles estão me legando. E não, eu vou me afastar. Eu estou atrapalhando. Eu vou sair." O roteiro convencional diria que o MBL o descartou logo em seguida. Os fatos posteriores, entretanto, contam uma história diferente. O que aconteceu depois? Arthur Duval teve o mandato de deputado estadual cassado pela Alesp em 17 de maio de 2022, por 73 votos a 0, ficando inelegível por 8 anos. A informação foi noticiada pela Agência Brasil e pelo G1 na mesma data. O conteúdo dos áudios era, nas palavras do então presidente da Alesp, Carlão Pignatari, repugnante. Até o presidente Jair Bolsonaro classificou o material como tão asqueroso que nem merece comentário, segundo a mesma reportagem da CNN Brasil. Nos áudios, Arthur Duval disse, entre outras frases registradas pelo veículo, que as ucranianas são fáceis porque são pobres, e fez comentários degradantes sobre mulheres que atuavam como policiais em barreiras aduaneiras. O dado crucial para nossa análise, entretanto, é que Arthur Duval não foi descartado de forma permanente. Ele retornou ao grupo e, em novembro de 2025, já atuava como porta-voz oficial do movimento, conforme identificado em reportagens da Isto É, de 2 de dezembro de 2025, e do Metrópolis, de 29 de novembro de 2025, ambas sobre a Operação Poço de Lobato. Isso muda consideravelmente a leitura. Se o MBL o reincorporou mesmo após um escândalo dessa magnitude, o padrão não é de simples descarte. Exatamente. Essa constatação nos obriga a refinar a análise. O que parece ocorrer não é um descarte automático e definitivo, mas algo que se aproxima de um cálculo de utilidade em 2 tempos. Diante do escândalo agudo, vem o distanciamento imediato para proteger a marca. Quando a poeira baixa e a pessoa ainda oferece capital a ser aproveitado, a porta pode se reabrir. No caso de Arthur Duval, a combinação de carisma nas redes sociais e experiência organizacional aparentemente pesou mais que o custo reputacional residual. Reconheçamos, porém, que o MBL poderia argumentar, com alguma razão, que reincorporar alguém que já pagou um preço político altíssimo demonstra lealdade e não descarte. O caso dele, então, complica a tese do cemitério. Complica a versão mais simples. Repare, entretanto, que a reincorporação aconteceu nos termos de Arthur. Ele voltou como porta-voz num papel subordinado à cúpula, sem autonomia decisória. Feito este registro, passemos aos casos que oferecem evidências mais robustas de afastamento. Se os políticos com projeção pública têm uma trajetória ambígua dentro do MBL, os operadores de bastidores contam uma história com contornos distintos. Precisamos revisitar Roger Scar e Luciano Ayan,
figuras que já abordamos em episódios anteriores e que ganham relevância renovada à luz da documentação analisada agora. Roger Scar foi o ex-editor do site Jornal Livre. Isso mesmo. Conforme reportagem do UOL de 11 de novembro de 2019, Roger Roberto Dias Andri, conhecido como Roger Scar, denunciou a CPMI das fake news no Congresso Nacional que havia sido recrutado por Carlos Augusto de Moraes Afonso, que operava sob o pseudônimo Luciano Ayan, para produzir conteúdo enviesado a serviço do MBL. Na carta enviada à CPMI e reproduzida pelo The Intercept Brasil em 11 de julho de 2020, Scar relatou que recebia um salário de R$ 2.000, cujo financiador, Ayan, dizia ser um doador anônimo. Com o passar do tempo, segundo Scar, ficou claro que o financiamento provinha do próprio MBL e que Ayan servia como intermediário. O trecho atribuído a Scar na reportagem do Intercept é o seguinte: a ficha começou a cair. Na realidade, Luciano havia mentido desde o princípio sobre o suposto apoiador do site. Quem realmente financiou o Jornal Livre foi o MBL, e Luciano não passava de um laranja, um intermediário que fazia a ponte entre eles e eu. E quando Scar decidiu expor essa estrutura, o que se seguiu? Segundo o relato à CPMI, ele precisou ir a público e colocar-se sob escrutínio parlamentar. O MBL, por sua vez, passou a negar qualquer ligação tanto com o Jornal Livre quanto com Ayan, conforme posição adotada pelo deputado Kim Kataguiri em entrevista à CNN em 10 de julho de 2020. Essa negação, porém, confronta-se com evidências documentais. Conforme reportagem do portal R7 de 26 de março de 2018 e registros da Junta Comercial de São Paulo, Carlos Augusto de Moraes Afonso era sócio de Pedro Deirotti, identificado como líder e fundador do MBL, numa empresa de consultoria. A existência de uma sociedade comercial entre Ayan e um dos fundadores do movimento torna problemática a afirmação de que não havia ligação. Convém ponderar que manter uma sociedade empresarial com alguém não prova que o sócio controla ou comanda todas as atividades daquela pessoa. Sem dúvida, a sociedade, por si só, não demonstra que o MBL encomendava conteúdo falso. O que ela evidencia é que a proximidade entre Ayan e lideranças do MBL era substancialmente maior do que o grupo reconheceu publicamente. Essa lacuna entre o que o MBL admitiu e o que os registros documentam constitui o dado relevante para a nossa análise. Conforme o Intercept, que se baseou no procedimento investigatório do Ministério Público de São Paulo, Scar não era o único a apontar essas relações. A reportagem registra, citando o procedimento, que há outros ex-integrantes que as confirmam. O próprio Kim Kataguiri, que posteriormente tentou minimizar a conexão com Ayan, o considerava, segundo a mesma reportagem, um analista político de respeito. O MBL o tratava como professor e chegou a convidá-lo para ministrar uma aula pública em frente à sede do Facebook, durante um protesto do grupo. Há um episódio ainda mais eloquente, se não me engano, envolvendo a vereadora Marielle Franco. Assim, quando Ayan, usando o pseudônimo no extinto ceticismo político, publicou uma matéria mentirosa que insinuava que a vereadora assassinada Marielle Franco mantinha relações com o tráfico e foi confrontado no programa Profissão Repórter da TV Globo, o MBL não se distanciou. O grupo saiu em defesa de Ayan e passou a atacar os jornalistas da Globo em suas redes sociais, chegando a produzir um vídeo para defendê-lo, conforme documentado pelo Intercept. E o ex-coordenador Ian Maldonado também se manifestou sobre essas questões? Ian Maldonado, identificado como ex-coordenador do MBL, publicou manifestação nas redes sociais em julho de 2020, conforme reproduzido pelo The Intercept Brasil, confirmando que as doações feitas por Alessander Mônaco nas transmissões ao vivo do YouTube, as chamadas pimbadas, geravam desconfiança interna. Segundo os relatos cruzados, coordenadores que levantavam questionamentos sobre a transparência financeira do movimento Renovação Liberal, a entidade administrada pela família de Renan Santos, acabavam marginalizados. A reportagem do Intercept documentou detalhes reveladores sobre a dinâmica dessas doações. Mônaco era festejado pelo grupo durante as transmissões e chegou a figurar num porta-retrato exibido sobre a bancada, numa espécie de homenagem ao doador generoso. Em pelo menos uma ocasião, ele apareceu sentado à mesa numa dessas transmissões, conforme imagens reproduzidas pela mesma reportagem. Suas contribuições eram tão frequentes e volumosas que se tornaram piada interna entre os integrantes. Aqui cabe uma ressalva fundamental sobre os desdobramentos judiciais dessas investigações.
E é uma ressalva que altera substancialmente a leitura dos fatos. O Ministério Público de São Paulo, em outubro de 2020, denunciou Renan Santos por tráfico de influência e Alessander Mônaco por fraude em licitações, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A informação consta em reportagem da revista Veja de 26 de outubro de 2020, assinada pelo jornalista Daniel Haider. Segundo a denúncia, Mônaco teria fraudado uma contratação de 8,9 milhões de reais junto à imprensa oficial do Estado de São Paulo, o INESP, em conluio com funcionários da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Parte desses recursos teria sido desviado para o MBL. O promotor Marcelo Mendrone apontou na denúncia que as doações efetuadas mensalmente por ele ao MBL somavam valores que seriam, em tese, muito além da sua suposta capacidade econômico-financeira decorrente somente daquele emprego público. A Veja informou que Mônaco foi apontado como operador do MBL e que era investigado em pelo menos outros 2 inquéritos sobre desvios de verbas estaduais. Quanto a Renan Santos, a acusação sustentava que ele articulou a nomeação de Mônaco como gerente de tecnologia da informação do INESP, configurando tráfico de influência. A FIP se pronunciou na ocasião? Pronunciou. Em nota reproduzida pela Veja, a Fundação negou conhecer qualquer irregularidade e declarou que não compactua com condutas ilícitas de qualquer espécie. Ainda conforme a Veja, a denúncia apontava que o contrato da FIP com a imprensa oficial fazia parte de uma retribuição por negócios que Mônaco mantinha com a fundação, tendo faturado 2,8 milhões de reais entre 2016 e 2019. E o que aconteceu com essas denúncias no judiciário? A denúncia de tráfico de influência contra Renan Santos foi rejeitada em primeira instância, conforme noticiou o UOL em 6 de novembro de 2020. O Ministério Público recorreu e a 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP manteve a rejeição em novembro de 2021, conforme acórdão relatado pelo desembargador Camilo Leles e registrado pelo portal Conjur em 23 de novembro de 2021. O desembargador escreveu que a denúncia tangencia a inépcia, pois não há descrição clara de qualquer fato típico supostamente praticado por ele, mas apenas ilações em razão de sua forte ligação com o MBL. A Veja informou que Mônaco foi apontado como operador do MBL e que era investigado em pelo menos outros 2 inquéritos sobre desvios de verbas estaduais. Quanto a Renan Santos, a acusação sustentava que ele articulou a nomeação de Mônaco como gerente de tecnologia da informação do INESP, configurando tráfico de influência. Quando a própria acusação reconhece a insuficiência probatória, o fato já diz algo sobre os limites do caso. Sem dúvida. Para sermos intelectualmente honestos, as investigações de 2020 que geraram tanta repercussão não resultaram em condenações. As denúncias foram rejeitadas pelo Poder Judiciário. O que se pode afirmar, com base na documentação disponível, é que o MBL enfrentou investigações sérias sobre sua estrutura financeira, que essas investigações geraram denúncias formais e que tais denúncias não se sustentaram perante a Justiça. Os questionamentos sobre transparência financeira persistem como questão política, mas não se confirmaram como questão criminal nos processos efetivamente julgados. Isso não significa que as suspeitas iniciais fossem frívolas. A operação de busca e apreensão na sede do MBL, a prisão temporária dos empresários e o procedimento investigatório existiram com base legal suficiente para serem autorizados por um juiz. O desfecho processual, todavia, foi favorável aos investigados. O procedimento investigativo do MP trazia outros apontamentos relevantes? Trazia. O documento, reproduzido na íntegra pelo Intercept, identificou o que chamou de uma nova e peculiar técnica de lavagem de dinheiro, doações vultosas feitas por cartões pré-pago que não deixavam rastro no sistema bancário. O MP qualificou esses valores como cifras ocultas, apontando que a origem do dinheiro era provavelmente ilícita. Essa avaliação existe e está documentada, embora a tese não tenha sido acolhida pelo Judiciário nos termos em que a acusação a apresentou. Sobre Mônaco, especificamente, o procedimento registrou que ele viajou a Brasília cerca de 50 vezes, entre julho de 2016 e agosto de 2018, sempre ao Ministério da Educação, sem apresentar justificativa plausível. Os gastos com passagens superaram R$100 mil, num período em que seu salário era de R$6 mil mensais, como funcionário da gestão Dória em São Paulo.
A reportagem do Intercept acrescentou que Mônaco trabalhou durante 1 ano como funcionário do Estado naquela gestão e que integrantes do MBL contratados pela gestão Dória não constituíam novidade, dada a proximidade política entre o grupo e o então prefeito, depois governador. A Receita Federal observou gastos médios mensais de cartão de crédito de R$ 27.456, segundo os dados reproduzidos na investigação, incompatíveis com a remuneração formal. Seu patrimônio, ainda conforme o procedimento, saltou de pouco mais de R$ 146 mil para mais de R$ 465 mil em um único ano, 2017. O Intercept registrou que, em praticamente todo o período das viagens, o ministro da Educação era Mendonça Filho, do DEM, partido pelo qual o MBL elegeu 3 de suas principais lideranças, Kim Kataguiri, Fernando Holliday e Arthur Duval. São dados do procedimento investigatório que, conforme já sublinhamos, não resultaram em condenação. O próprio MBL levantou a hipótese de perseguição política na época. Levantou, e essa hipótese merece ser registrada com seriedade. Conforme o Intercept, os integrantes do MBL sugeriam que estavam sendo vítimas de uma perseguição do bolsonarismo, com quem haviam rompido e a quem faziam oposição naquele momento. O Intercept considerou a hipótese factível, reconhecendo ser realmente possível que haja uma disposição em enquadrar o MBL teleguiada por agentes bolsonaristas, dada a influência conhecida do bolsonarismo dentro das polícias e do Ministério Público. A reportagem, contudo, ponderou que isso não esvaziava as suspeitas. O repórter João Filho escreveu: "O MBL nunca foi transparente quanto ao financiamento do grupo. Nunca prestou contas aos filiados do dinheiro que arrecada por meio das pimbadas. Quem faz a auditoria dessas doações? Quanto de dinheiro o MBL arrecadou com elas? Ninguém sabe, nem mesmo os integrantes do grupo. A gestão financeira do MBL era uma caixa preta que apenas a família do Renan Santos tinha acesso." A lista de saídas conturbadas ganhou um novo capítulo no final de 2025, com o caso de Cristiano Beraldo. Beraldo era uma figura relativamente nova no ecossistema do MBL? Segundo reportagem do Metrópolis de 29 de novembro de 2025, ele se aproximou do MBL em 2022, inicialmente com a intenção de convencer João Amoedo a concorrer novamente à presidência. Tinha passagem pelo PSDB e havia sido secretário municipal de turismo do Rio de Janeiro na gestão Eduardo Paes em 2021. Tornou-se comentarista político da Jovem Pan e, progressivamente, assumiu posição de dirigente ativo no MBL, sendo cotado para disputar a presidência pelo Partido Missão, a nova legenda do grupo. O que aconteceu em novembro de 2025? Em 27 de novembro de 2025, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram a chamada Operação Poço de Lobato, que investiga um esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro supostamente comandado pelo Grupo Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Conforme reportado pelo jornal O Globo em 27 de novembro de 2025 e pela Isto É em 2 de dezembro de 2025, Beraldo foi alvo de mandados de busca e apreensão, sendo apontado como responsável por operar empresas offshore em Delaware, nos Estados Unidos, supostamente vinculadas ao empresário Ricardo Magro, dono da Refit. Segundo a revista Fórum, que citou documentos da investigação, Beraldo teria gerido a Oceana KB Real Estate LLC, convertendo recursos oriundos de sonegação fiscal da Refit em imóveis nos Estados Unidos, conduta que, na leitura dos investigadores, configuraria lavagem de dinheiro. Qual foi a reação do MBL? O afastamento veio de imediato. Conforme a Isto É registrou, ao tomar conhecimento de que era alvo da operação, Beraldo comunicou seu desligamento temporário do movimento e da Jovem Pan. Arthur Duval, na condição de porta-voz do MBL, declarou a Isto É que confiava plenamente na inocência do colega e que Beraldo tomou a atitude mais acertada possível. Ao Metrópolis, disse que o desligamento partiu do próprio Beraldo e rejeitou a ideia de que o episódio pudesse atrapalhar o lançamento do Partido Missão. Há um paralelo estrutural com a operação de 2020, ainda que com diferenças que não podem ser ignoradas. O paralelo é esse. Em ambos os casos, o MBL promoveu o distanciamento acelerado de figuras que se tornaram judicialmente problemáticas. A diferença reside na estratégia de comunicação.
Em 2020, o grupo tentou negar que Mônaco e Ayan tivessem ligação com o movimento, a despeito de evidências em contrário. 5 anos depois, o caminho foi outro. O MBL reconheceu a ligação com Beraldo, atribuiu a ele a iniciativa do afastamento e fez questão de frisar que as doações dele ao partido representavam menos de 4% do total arrecadado. Nas palavras de Arthur Duval, a Isto É. Isso sugere ao menos uma evolução na gestão de crises, pelo menos no plano do discurso público. Sugere, ainda que a reportagem da Isto É tenha revelado conexões mais amplas entre o MBL e a Refit que ultrapassam a figura de Beraldo. Integrantes do movimento participaram da festa de 70 anos da Refit em dezembro de 2024, entre eles Kim Kataguiri, Renan Santos, Arthur Duval, Oliver Delgado, Renato Batista, Sandro Filho e Pedro Duarte. Em maio de 2025, lideranças do MBL participaram do Fórum Brasil Insights, nos Estados Unidos, igualmente patrocinado pela empresa, conforme registros fotográficos disponíveis nas redes sociais dos participantes à época da reportagem. O deputado estadual Guto Zacarias chegou a publicar um vídeo sobre sua participação no fórum, mas a publicação foi posteriormente deletada. O parlamentar não respondeu aos questionamentos da Isto É até o fechamento daquela edição. O MBL se posicionou sobre essas participações? Arthur Duval disse à Isto É que não há relação nenhuma do MBL com a Refit e que o grupo frequenta eventos de diversas empresas patrocinadoras, sem que isso implique vínculos institucionais. Acrescentou que Kim Kataguiri votou a favor do chamado PL do devedor contumaz, relatou o PLP 109 de 2025 sobre compartilhamento de notas fiscais com a ANP e apoiou o aumento da porcentagem de etanol na gasolina. Segundo Arthur Duval, essas posições contrariaram os interesses da refinaria, demonstrando independência do MBL. É um argumento que merece consideração. Frequentar eventos patrocinados por uma empresa não constitui prova de conivência com eventuais ilegalidades dessa empresa. Concordo. O argumento do MBL tem sua lógica, e seria desonesto descartá-lo. Ao mesmo tempo, quando a presença em eventos patrocinados se soma à existência de um dirigente investigado por operar offshores em benefício da mesma empresa e ao fato de esse dirigente figurar entre os maiores doadores do partido do movimento, o conjunto convida ao escrutínio. O próprio Arthur Duval reconheceu numa transmissão ao vivo que eu e o Cristiano Beraldo somos os maiores doadores do Missão. Cabe à investigação em curso determinar se há algo além de coincidência. O que fazemos aqui é registrar os fatos conhecidos e as versões apresentadas, sem antecipar o juízo que compete às autoridades. Beraldo é, até o momento, investigado, não condenado. Existe um episódio intermediário na trajetória do MBL que conecta vários desses rompimentos e que merece atenção detida. Em setembro de 2019, quando Fernando Holliday ainda integrava o movimento, ele concedeu uma longa entrevista ao Brasil de Fato, que funciona como uma espécie de radiografia interna feita de dentro para fora. A matéria, assinada por Igor Carvalho e publicada em 13 de setembro de 2019, registra declarações bastante francas do então vereador. O que ele revelou naquela entrevista? Holliday descreveu um processo de autocrítica em andamento dentro do MBL. Segundo ele, o movimento estava tentando se distanciar do que chamou de direita raivosa. Cito a frase publicada pelo Brasil de Fato. A autocrítica veio justamente na forma como defendíamos essas pautas, atacando e demonizando os adversários, o que acabou ajudando a alimentar uma direita radical e truculenta, que não gosta de diálogo nem mesmo dentro dos espaços que foram feitos para o diálogo, como o Congresso Nacional. Trata-se de uma admissão contundente, feita por um integrante ativo, não por um dissidente ressentido. Holliday chegou a situar a raiz do problema no modo como a direita brasileira se dirigia ao seu próprio público. Cito novamente. A maior parte do público da direita são cidadãos comuns, que não têm tempo e não têm disponibilidade ao longo da sua vida de ter estudado. São pessoas que têm impressões conservadoras, que é o perfil do brasileiro. Para atrair essas pessoas, não as atrai com argumentos teóricos, você as atrai com impressões. Então acho que a direita ficou mal acostumada nesse sentido. Ele deu exemplos concretos de excessos? Deu, e são exemplos que envolvem nomes. Admitiu que o MBL atacou injustamente Tabata Amaral,
tentando colar nela a pecha de esquerda radical, que não era e nunca foi. Reconheceu que também atacaram a vereadora Soninha de forma indevida, compartilhando conteúdos na internet que a retratavam como maconheira, dizendo que ela não servia para ser vereadora, o que, nas palavras dele, não é verdade. Mencionou ainda o caso do coreógrafo Wagner Schwartz no MAN, admitindo que a ofensiva do MBL contribuiu para um ambiente que resultou em funcionários do museu agredidos durante um protesto em 30 de setembro de 2017, além de uma sugestão de tortura contra o artista feita pelo deputado federal João Rodrigues na tribuna da Câmara. Estamos diante de um vereador eleito pelo movimento, reconhecendo, com nomes e casos, que o grupo havia praticado o que ele próprio chamou de assassinatos de reputações. Ele admitiu participação pessoal nesses excessos. Admitiu. Holliday confessou que ele mesmo, usando a tribuna da Câmara dos Vereadores, estimulou esse ambiente ao defender o projeto Escola Sem Partido. Depois, ao ser perguntado se, caso fosse professor dali a 30 anos, conseguiria manter suas impressões fora da sala de aula, respondeu com franqueza: não, definitivamente não. É o tipo de declaração que revela a distância entre o que o movimento pregava naquele momento e o que o seu próprio integrante já reconhecia como impraticável. Na entrevista, ele abordou a impeachment de Dilma. Abordou, com uma nuance que merece registro. Holliday afirmou que o impeachment da Dilma teve motivações políticas, embora tenha ressalvado que isso não violava a Constituição, pois o impeachment seria uma união de fatores políticos e jurídicos. Para ele, o erro não estava no impeachment em si, mas no que se seguiu. O problema é que quando acaba o impeachment e 2018 entra, o Bolsonaro começa a ter ascensão. Aí, deveríamos ter mudado o tom e melhorado o debate. O que chama a atenção é a naturalidade com que admitiu a dimensão política do processo de 2016, algo que o MBL, à época, apresentava como um movimento estritamente republicano e apartidário. E sobre a questão da Lava Jato? Esse trecho da entrevista gerou polêmica. Perguntado se o julgamento de Lula havia sido justo, Holliday respondeu: pelos autos, eu acredito que sim. Por meio das mensagens divulgadas até agora, eu acredito que pode se colocar em dúvida o julgamento dele. Acrescentou que dentro do MBL havia quem discordasse de sua leitura mais moderada. Cito: existem pessoas no MBL que discordam do que estou falando, é uma divisão interna. Perguntado pelo Brasil de Fato se, partindo do pressuposto de que as mensagens divulgadas pelo Intercept fossem verdadeiras, ele via comprometimento de Moro com o Ministério Público, Holliday respondeu que o Ministério Público tinha um acesso fácil ao juiz, mas que esse acesso, na sua leitura, não pressupõe que ele agiu com parcialidade nos autos. E houve repercussão interna dessas declarações? Depois da publicação, Holliday enviou uma nota ao Brasil de Fato, alegando que a resposta fora descontextualizada e que se referia às conversas entre procuradores, não à condenação de Lula em si. A nota encerrava afirmando que o MBL defende a condenação de Lula e apoia a Lava Jato. Fica a cargo do ouvinte avaliar se a nota desfaz ou confirma o que a entrevista revelou. O que nos interessa, para os fins deste episódio, é o registro de uma fratura interna que já existia em 2019, antes dos rompimentos mais ruidosos de 2020 e 2021. A entrevista tratou de alianças e rupturas do MBL? Tratou, e esse trecho é particularmente instrutivo à luz do tema de hoje. O repórter perguntou a Holliday sobre a quantidade de aliados que o MBL abraçou e depois abandonou, citando Aécio Neves, Eduardo Cunha, João Dória, Bruno Covas e Bolsonaro. Holliday reconheceu as rupturas uma a uma. Sobre Dória, disse que as discordâncias começam justamente nas pautas mais conservadoras e algumas poucas questões econômicas, e que nós tentamos fazer críticas construtivas ao Dória e Bolsonaro, mas ambos enxergaram isso como sinal de guerra. A conclusão dele foi que existe uma dificuldade deles em lidar com críticas. Perguntado se o MBL tinha aliados políticos confiáveis na direita, a resposta foi reveladora. Mas ainda não encontramos alguém que espelhe o que o movimento pense. Essa frase é das mais significativas da entrevista toda. Penso o mesmo. O que se pode observar é que já em 2019, o próprio Holliday reconhecia um padrão de alianças efêmeras sem atribuir a culpa exclusivamente aos parceiros. A frase sobre a dificuldade de lidar com críticas, dirigida a Dória e Bolsonaro, poderia, na avaliação deste programa, ser aplicada ao próprio MBL, considerando os relatos de quem tentou exercer divergência interna.
O repórter perguntou também sobre a possibilidade do MBL migrar para o Partido Novo, e Holliday não descartou. A única hipótese que eu vejo de sair do DEM é ir para o Novo. Isso é algo que eu não descarto para o ano que vem. O dado é curioso quando se leva em conta que 6 anos depois, o caminho foi outro. Em vez de aderir a uma legenda existente, o MBL criou a sua própria. Os relatos de Holliday se somam, então, ao que ele disse depois na entrevista à Brasil Paralelo. O cruzamento entre os dois momentos é instrutivo. Na sabatina, Holliday reconstruiu a sequência, o apoio a Bolsonaro no segundo turno de 2018, seguindo a lógica de que o candidato representava não somente aquela direita conservadora, mas os vários setores de direita, com Paulo Guedes representando o liberalismo econômico e Moro o combate à corrupção. Depois vieram as críticas iniciais ao governo, que, segundo Holliday, não tinham intenção de derrubar, seguidas da radicalização após a saída de Moro e, na sequência, da tentativa dele de frear esse movimento. E como ele descreveu o isolamento que sofreu? O ex-vereador relatou ter argumentado em vão pela moderação. Cito a transcrição. Digo, entre as figuras conhecidas do MBL, era o único que estava com essa visão. Enfim, não queriam voltar atrás e, pelo contrário, foram cada vez mais nesse caminho de oposição. As discussões internas se intensificaram ao longo de 2020. Militantes estavam sendo expulsos por serem considerados bolsonaristas. E no final daquele ano, Holliday decidiu sair, embora tenha formalizado o desligamento apenas no início de 2021. Quando cruzamos esses dois relatos, o de 2019 e o de 2023, emerge o retrato de um movimento em que a dissidência interna encontrava pouco espaço para se expressar. Ambos os momentos apontam nessa direção. Em 2019, Holliday fala de dentro, admite erros do grupo, menciona divisões sobre a Lava Jato e reconhece o padrão de alianças rompidas. Em 2021, já de fora, reconstrói a narrativa focando na rigidez da cúpula, diante de quem questionava a estratégia. São dois momentos distintos, com enquadramentos distintos, que convergem na mesma constatação: a dificuldade de divergir internamente sem sofrer marginalização. A distância entre 2019, quando verbalizou as dúvidas ainda como integrante, e 2021, quando formalizou a saída, é a distância entre desconforto e ruptura. Se reunirmos os casos documentados, o quadro que emerge apresenta contornos identificáveis. Holliday saiu em janeiro de 2021, alegando divergências ideológicas e posteriormente ressentimento com a dinâmica interna, num arco que começou com a autocrítica de 2019 e culminou na ruptura após a radicalização anti-Bolsonaro que ele não endossava. Arthur Duval se afastou em março de 2022 após os áudios sobre refugiadas ucranianas. Foi cassado pela Alesp por 73 votos a 0. Ficou inelegível por 8 anos, mas retornou ao movimento e atua hoje como porta-voz. Roger Scar rompeu e denunciou a CPMI das fake news, o que descreveu como um esquema de produção de conteúdo desinformativo financiado pelo MBL por intermédio de Luciano Ayan. Ayan foi preso em 2020 em operação do Ministério Público e o MBL negou ligações que registros societários e documentação fotográfica contradiziam, embora as denúncias criminais subsequentes tenham sido rejeitadas pela Justiça. Cristiano Beraldo se afastou em novembro de 2025 após ser alvo da Operação Poço de Lobato, investigação cujo desfecho permanece em aberto. Há algo que se pode chamar de padrão, mas de que tipo exatamente? Na nossa avaliação, e sublinho que se trata de interpretação editorial, o que os casos sugerem é uma dinâmica em que a preservação da marca institucional tem precedência sobre as lealdades pessoais. Quando um integrante enfrenta problemas que ameaçam a imagem do grupo, o movimento age com rapidez para estabelecer distância. Reconheçamos que esse comportamento não é necessariamente ilegal ou antiético. Partidos políticos e corporações fazem o mesmo rotineiramente. O que torna o caso do MBL merecedor de atenção analítica é a distância entre um discurso público que enfatiza irmandade, lealdade e espírito de corpo e uma prática documentada de distanciamentos abruptos, que nem sempre se conciliam com esse discurso. O próprio Holliday, na entrevista ao Brasil de Fato, ao descrever a paisagem da direita brasileira, referiu-se ao PSL como o partido com dinheiro e poder.
Quando lemos essa observação em conjunto com os relatos posteriores dele sobre a concentração decisória no MBL e com o que ex-integrantes e o procedimento do MPS descreveram sobre a opacidade financeira do grupo, um quadro se forma, ainda que suas fronteiras permaneçam incertas. A estrutura de poder dentro do MBL surge como dado recorrente nos relatos. Segundo Holliday, Roger Scar, Ian Maldonado e o procedimento investigatório do MPSP, a gestão financeira e estratégica do MBL era altamente concentrada. O Intercept Brasil, em 11 de julho de 2020, citou o procedimento investigatório do MP que registrava a recusa do MBL/MRL em prestar contas acerca dos valores que vem angariando ao longo de sua existência e que vem financiando a manutenção do movimento. Ainda segundo esse procedimento, a família de Renan Santos teria aberto e adquirido 2 dezenas de empresas que se encontravam inoperantes, devendo à União cerca de 400 milhões de reais em impostos. O procedimento registrou que Luciano Ayan passou a efetuar intimidações e ameaçar internautas que faziam menções questionadoras a estas doações via superchat, que não possuem lastro e cuja origem não se sabe ser lícita ou ilícita, posto que são feitas por meio de pagamentos que não deixam lastro no sistema bancário, via cartão pré-pago. É um retrato de concentração decisória e opacidade financeira, que mesmo sem ter resultado em condenações judiciais, ajuda a explicar por que tantas pessoas que passaram pela organização descrevem experiências de marginalização quando ousaram questionar. Dito isso, voltamos à necessária cautela com os desdobramentos processuais. O procedimento investigatório levantou essas suspeitas e elas motivaram a quebra de sigilo bancário e fiscal de Renan Santos, conforme autorizado pelo juiz da causa. As denúncias criminais que se seguiram foram rejeitadas pelo Judiciário. A existência de empresas inoperantes e dívidas fiscais é um dado público que pode ter explicações variadas, desde irregularidades graves até problemas empresariais ordinários. Não nos cabe, neste programa, substituir o Ministério Público ou o Judiciário na avaliação dessas questões. O que podemos fazer é registrar que esses fatos existem, que foram documentados por fontes oficiais e jornalísticas e que compõem o pano de fundo contra o qual os rompimentos que analisamos ocorreram. Antes de concluirmos, é indispensável reconhecer aspectos que uma análise exclusivamente crítica poderia obscurecer. O MBL, ao longo de mais de 10 anos de existência, conseguiu algo raro na política brasileira: transformar um movimento de rua em uma organização com capacidade eleitoral efetiva, elegendo vereadores, deputados estaduais e deputados federais. A criação do Partido Missão, aprovado por unanimidade pelo TSE em 4 de novembro de 2025, é um feito organizacional que não deve ser minimizado. O próprio Holliday, mesmo no contexto de sua autocrítica ao Brasil de fato, reconheceu que o MBL representava conservadores moderados, liberais com preocupação com o livre mercado, mas que não esquecem aspectos sociais, e que o grupo buscava uma direita liberal que não quer ir para o vale-tudo, que quer participar de um debate qualificado de ideias para melhorar o país. Se a prática ficou aquém do discurso, o discurso ao menos apontava para um horizonte que merece reconhecimento. No caso específico de Arthur Duval, a reincorporação pode ser interpretada como lealdade genuína, não como oportunismo? Pode e deve ser registrada como possibilidade interpretativa legítima. Quando Arthur Duval, ao comentar o caso Beraldo para Isto É, em novembro de 2025, referiu-se ao investigado como colega e manifestou confiança em sua inocência, isso sugere, pelo menos no plano declaratório, um grau de solidariedade pessoal que a tese do descarte frio não acomoda inteiramente. Quais são, afinal, as limitações da nossa análise? São várias e é honesto reconhecê-las. Trabalhamos com relatos de ex-integrantes que, por definição, carregam ressentimentos e interesses próprios. Holliday migrou para o PL e se aproximou do bolsonarismo, o que pode influenciar suas críticas ao MBL. Roger Scar denunciou o MBL à CPMI, mas ele próprio participou da produção de conteúdo enviesado antes de romper. Não temos acesso às comunicações internas do movimento, apenas aos relatos públicos e aos documentos judiciais disponíveis. Os principais processos criminais que poderiam ter sustentado as teses de irregularidade financeira foram rejeitados pela Justiça, o que enfraquece consideravelmente a narrativa de criminalidade organizada.
A Operação Poço de Lobato é a mais recente frente investigativa e seu desfecho permanece incerto. Cabe lembrar, por fim, que movimentos políticos não têm obrigação legal de manter todos os seus integrantes satisfeitos, e uma certa rotatividade de quadros é natural na vida política. Dito tudo isso, o que permanece como dado robusto? Permanece a constatação de que o MBL, ao longo de sua história, manteve uma concentração decisória acentuada, resistiu de forma sistemática à prestação de contas sobre seu financiamento, distanciou-se com velocidade de figuras que se tornaram inconvenientes e operou por meio de uma rede de relações empresariais e financeiras cuja complexidade atraiu investigações sérias de órgãos como o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal. O fato de essas investigações não terem resultado em condenações até o momento não elimina a relevância das perguntas que levantaram. Significa, na avaliação do Judiciário, que as provas reunidas não foram suficientes ou que as denúncias apresentaram deficiências técnicas. As questões que o MBL até hoje não respondeu de forma satisfatória, conforme apontaram seus próprios ex-integrantes e o procedimento investigatório do MP, permanecem abertas como matéria de interesse público. Os rompimentos no MBL são, portanto, menos um cemitério e mais um arquivo aberto. Cada saída carrega consigo um fragmento de informação sobre como o movimento funciona por dentro, e o conjunto dessas informações, ainda que incompleto e sujeito a vieses, merece registro e análise continuada. Esse registro nos conduz ao nosso próximo episódio. Se o MBL gerencia suas relações internas com o pragmatismo que documentamos aqui, a pergunta que se impõe é: qual é o formato final do projeto político que esse pragmatismo serve? No episódio 15, vamos examinar a trajetória que levou o grupo que nasceu se proclamando apartidário e crítico do sistema a fundar seu próprio partido político, o Umizão, abraçando as regras, os fundos e as lógicas institucionais que declarava combater. Analisaremos os documentos de registro no TSE, as declarações dos fundadores e as implicações dessa transformação para o discurso antissistema da direita brasileira. Será um episódio construído sobre documentos oficiais e declarações públicas dos próprios protagonistas. Reiteramos o nosso compromisso com a análise crítica fundamentada em fontes. Se o MBL, seus líderes ou qualquer dos ex-integrantes mencionados desejarem apresentar correções factuais documentadas, manifestações ou esclarecimentos, nosso canal está aberto e garantiremos o direito de resposta com igual destaque. Não consideramos como refutação alegações genéricas desacompanhadas de documentação, mas recebemos com seriedade qualquer evidência que contradiga os fatos aqui apresentados. Obrigado por nos acompanhar em mais esta análise. Até o próximo episódio.